Bem, nós vamos agora. Tá bom, obrigado. Nós vamos pensar exatamente no texto que o irmão Delaís nos trouxe, que é Efésios 2, 8 e 9. E eu vou ler esse texto de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um texto curtinho, mas ele traz uma série de implicações aqui. Eu vou pedir ao irmão Elisiever para orar e nos colocar diante do Senhor. Uma coisa que aparece no estudo, é muito claro que é a salvação pela graça, não pela lei, mas eu queria entrar um pouquinho nessa história, por que Deus escolheu Paulo? Está certo pela isso que ele disse que se não fosse Paulo, seria outro. Mas por que Paulo? E isso fez pensar no seguinte tema: fazer ou ser? A lei diz assim: faça isso, você viverá. Assim foi toda a lei no Antigo Testamento. Você faz isso, você vive. Você faz isso, você vive. Você não faz isso, você é castigado ou você morre. E essa postura do Antigo Testamento levou algumas pessoas a interpretar Deus como sendo um Deus justiceiro. Há outros que dizem assim, que é impossível obedecer à lei, que não dá para a gente obedecer a toda a lei. Era complicado para os judeus, que fizeram a pergunta para Jesus: qual é a lei mais importante? Se a gente quebrar uma aqui, qual é aquela que a gente não tem ou não pode quebrar para não sofrer morte, mas aquela que pode quebrar para sofrer só castigo? Essa é a intenção dele. Na realidade, a gente vai olhar a palavra do moço rico, o que Jesus disse a ele? A pergunta era se ele seguia a lei. E ele disse o quê? Tenho guardado tudo. Isso está lá em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Ou seja, ele guardou toda a lei, mas tinha algo que incomodava ele: a vida eterna. Fazer cumprimento, ou viver na base de cumprimento de regras e leis, todo ser humano faz. Todos. Eu vou explicar. É simples. Quem é que não tem uma religião? Oi? O ateu? Ele tem uma religião. Ele. Esse que é o problema. A religião do ateu é ele mesmo, ele crê no que ele pensa. Ninguém vive sem um paradigma de fé. As religiões estabelecidas, estruturadas, etc., vocês vão notar que os deuses foram criados pela imaginação humana. E porque foram criados pela imaginação humana, você cria regras para servir, porque aí você cumpriu a tua parte, agora Deus tem que cumprir a parte dele e está te devendo. Com o Deus Criador de todas as coisas, não é assim. Daí Jesus. Então, obedecer à lei era uma coisa possível, sim. O próprio Paulo, o que ele diz lá em Filipenses 3,6? Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Bom, ninguém podia botar defeito em Paulo de jeito nenhum.
Ele era um cumpridor à risca. Até quando veio Jesus, ele começou a perseguir a igreja, ele estava cumprindo a lei, segundo o entendimento dele. Aí Jesus se revelou para ele, ele viu que ele estava entendendo tudo errado, e a partir dali, ele mudou de lado. E é esse ponto que me fez pensar entre a diferença de fazer ou ser. A lei diz, faça, e você vai viver bem. E muitas igrejas evangélicas hoje em dia fazem a mesma coisa. Faz isso, faz aquilo, obedece isso, dá o dízimo, ele vai para a escola, vem para a reunião, e que você vai ser abençoado. Então você vai dizer, mas estão sendo abençoados. Estão? O que para você é bênção? Bênção é ter de Deus o que você fez? Não é por aí. A Bíblia ensina, diz lá em Provérbios, que quem trabalha, tem. Então, se você faz uma série de coisas, você acaba tendo. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Olha só a diferença. A lei diz, faça isso, 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 e você vai viver. No Antigo Testamento. A graça diz, eu fiz tudo para que vocês vivam. É preciso crer. Aí existe uma outra coisa interessante no meio de tudo isso. E por que esse versículo, pela graça sois salvos, por meio da fé? Há muita gente que diz que é pela fé que você é salvo. E não é. Aí você vai me citar no Novo Testamento. Jesus, para várias pessoas, diz assim, vai, tua fé te salvou. Mas se vocês forem olhar direitinho, há dois problemas ali. Primeiro, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, então a graça ainda não havia presente. Jesus ainda não havia ressuscitado, ainda não havia ido para o céu. Segundo, em todas as circunstâncias que Jesus fala isso, é uma situação de cura, não de salvação espiritual. Vai, a tua fé te salvou desse problema. Podem ir lá no Novo Testamento, onde está Jesus, ele fala isso, ele fala uma situação de cura. Cura de uma doença, cura de uma enfermidade, cura de um problema. Então, Paulo vem agora e diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a graça que salva. E esse é o problema todo. Eu tenho que crer no Jesus cuja graça me salva. Então eu estou recebendo algo de Jesus de graça, porque eu creio nele. Esse é o aspecto aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé. E qual é o foco, qual é o objetivo da fé? É Cristo Jesus. Morreu, ressuscitou e voltará. Esse é o centro da fé. E porque eu creio isso, eu sou salvo. Sou uma dádiva de Deus. Isso é muito sério, porque muitas pessoas hoje, mesmo crentes que são salvos, mas tem o costume, eu tenho que chegar na igreja na hora do culto, então tenho que ir para a igreja. Se eu não posso ir para a igreja, eu estou falhando com Deus. Já é a lei de uma forma diferenciada, mas colocada na cabeça da pessoa. Não, eu fui para a escola dominical, eu fui para o culto, eu dei meu dízimo. Tem gente que diz, não, eu dei meu dízimo no primeiro domingo. Ou tem gente ainda que fala assim, não, eu tenho que tomar a ceia, senão eu estou em falha com Deus. São regras. A Bíblia não diz isso. São regras criadas por uma tradição, por uma vivência.
Eu fiz isso a minha vida toda, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Não é assim. Então, esse tempo que nós estamos vivendo serve para repensar esse tipo de coisa. Será que estar aqui é uma regra que eu tenho que obedecer? Ou estar aqui é uma prática que naturalmente vem porque eu sou servo do Senhor e sinto necessidade de estar aqui? Uma grande diferença. E sabe como é que a gente consegue ver isso? A pessoa vem, senta no culto, canta, mas está vendo outras coisas, o sermão está indo, está fazendo outras coisas. Ela está aqui no culto, mas não está aqui no culto. Está presente, mas não participando. Tem horas que a gente levanta, vai cantar um hino, e a pessoa ainda está entretida com outras coisas. Aí percebe, levanta, olha para quem está o hino, e aí vai, canta. Seguindo regras. Não estou dizendo que não são salvos, estou dizendo que, mesmo que salvos, a vivência cria costumes que viram regras, não escritas, não formais, mas tradicionais. Isso é tão sério, irmãos, que eu vi isso acontecer. Eu já brinquei aqui na igreja também, que há uma tendência para isso, mas nada errado em si na coisa, mas traz isso à tona. Se a pessoa não conseguir sentar nesse banco, nesse canto, ela não fica satisfeita. Não sei se vocês notaram isso. Eu já falei uma vez sobre isso aqui. Eu citei, quando eu falei sobre isso, uma igreja que eu vi, onde estava escrito o nome das pessoas. Aquele lugar era daquela pessoa. E se não estivesse ali, ela não estava cultuando a Deus. Onde está a realidade do ser salvo do que viver coisas para ter paz com Deus? Uma grande diferença. Então, quando nós vamos olhar aqui esse texto, e a gente vê que ele foi lido mais adiante, a partir do versículo 11, também esse texto aparece lá em Gálatas 3:24, em 1 Coríntios 4:15, que fala que a lei é um aio. Você sabe o que é um aio? O aio é um cuidador, é um pedagogo. Na verdade, a palavra grega é pedagogas, ou pedagogos, que quer dizer pedagogo. Nossa palavra pedagogo vem dali. O que é um pedagogo? É um ensinador. Isso que é um pedagogo. Então, o pedagogo, paidagogos, no grego, na verdade, ele é um escravo instruído para fazer com que a educação da criança em casa fosse adequada. Levava a criança para a escola era o tabernáculo, era o templo não, sinagoga. Então, esse pedagogo, esse aio, levava a criança, educava a criança, claro, eles tinham que ter uma paz de dinheiro. A lei era comparada a esse pedagogo, a esse aio. A lei, ela existia para ensinar o povo judeu que quando chegasse a graça cumpriria tudo isso como foi cumprido em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos viver como adultos. É aí que os judeus falharam. Eles queriam continuar regrinhas e leis e não entenderam a função pedagógica ensinadora da lei que Deus havia dado. Então, a lei não tem poder para salvar. Quem salva é Cristo com a graça que Ele nos dá, pela fé que temos nele. E aí que eu digo que entra a figura de Paulo. Paulo era o cumpridor da lei. E agora ele diz que a lei não vale nada, já cumpriu a sua função, e agora é a graça. Como é que entender isso? É a diferença do fazer o ser.
Se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu procuro viver para agradar a Jesus de um modo que venha a refletir a graça que Ele me deu. Então eu faço as coisas, não porque eu faço para agradar a Deus e para satisfazer o meu ego, mas eu faço porque eu sinto necessidade de fazer, porque Deus me deu tudo para isso. Essa é a diferença entre fazer cumprir a lei ou ser e exercer coisas que a lei não precisa escrever. Essa é a realidade daquilo que Jesus ensina quando pediram para ele qual é a lei maior. Jesus fez duas afirmativas. A lei toda fica nisso: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você faz isso, você precisa de lei? Não. Mas a lei era para ensinar isso: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, acima de tudo, acima de família, acima de filhos, acima de esposa, acima de mulher, acima de tudo, e o próximo do mesmo modo como você ama você. Aí naturalmente você passa a ser um outro tipo de pessoa. E é o que Paulo foi: de ricaço, chefe da lei, doutor da lei, que dava ordens, exigia o cumprimento, para alguém que não tinha mais nada, que vivia para os outros. De fazer para ser. Essa que é a grande diferença que a Bíblia nos tenta mostrar. E essa lição, ela é muito, muito boa por causa disso. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, não salvos pela fé. Porque fé, as pessoas têm um monte de coisas. O objeto da nossa fé é que salva. É a graça de Cristo Jesus. A fé nele. E isso tem que transformar o ser de tal maneira que nós vamos começar a viver de um modo diferente. Tão radical como foi com Paulo. E, na verdade, a gente sabe que Paulo perdeu tudo por conta disso. Lutero é a mesma coisa. A graça de Deus, quando ele leu Romanos, ele entendeu que a graça era o elemento salvador e que a graça de Deus está ali. Então ele disse: então vamos corrigir isso. Aí ele perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu bem, foi refugiado, ficou lá com a cabeça prêmio. Mas tranquilo, quando escreve aquele hino, Castelo Forte, nosso Deus. A gente só consegue ver esse poder de Deus quando a gente realmente entende que não tem nada que a gente possa fazer para fazer com que Deus entenda que a gente merece alguma coisa. A gente já deu tudo para ele sem merecer nada. Então, a questão que sai também dessa lição é: você é cumpridor de leis, regras, ou você é salvo por Cristo Jesus? Se é cumpridor de regras, ótimo, parabéns. Mas se você faz as coisas por amor a Cristo, amando o próximo como a ti mesmo, Deus te louvará, Deus te engrandecerá. Essa que é a grande realidade que está para nós. Por isso, gostaria de chamar a atenção para o versículo 10. Se vocês fecharam a Bíblia, Efésios 2, versículo 10. E Paulo explica por que isso é assim. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais antes preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos criou para isso. E essas obras Ele já preparou antes que nós crescêssemos. Antes de nascer, Deus já preparou essas obras para que andássemos nela. Agora, vamos ser cumpridores da lei ou vamos ser transformados pela graça? Esse é o desafio que fica para cada um de nós.
Isso vai fazer toda a diferença na vida da gente. Diferença a ponto de não ter por que reclamar da vida, porque a graça já nos foi dada. E com a graça tudo que a gente precisa. A gente só não enxerga, a gente quer cumprir regras e leis. Então, que Deus abençoe essa meditação no coração de todos e espero que a gente entenda que o legalismo leva a gente a praticar boas obras para agradar a Deus, o que não é possível. Agora, o amor a Deus leva a gente a praticar boas obras porque amamos o próximo como a Deus, que é nós mesmos. Toda a diferença. Né? Vamos orar, em seguida vamos cantar o último culto. Pai amado, obrigado, Senhor, pela graça que nos tens dado e que é o caminho da salvação. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, ao centro, foco da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque pela graça que nos foi dada, que começa com a salvação, tudo mais que nos tens dado, podemos viver, Senhor, dependendo exclusivamente de Ti. Senhor, ensina-nos esta realidade, fortalece-nos no caminhar, vivendo para amar a Ti e os próximos, para sermos instrumentos úteis, para podermos andar nessas obras que Tu já tens preparado para nós. Assim, Senhor, abra nossos olhos, seja para aqueles que nos ouvirão, para que também lá a Tua graça seja vivenciada, experimentada e quiçá, Senhor, fortalecida. Assim oramos em Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso. Amém. Qual o próximo hino? O último. O último. 406. Bem escolhido.